Muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação poder receber hoje aqui esse evento a respeito do direito administrativo e política na prevenção da corrupção. É um tema tão caro à comunidade jurídica como um todo e à Associação dos Advogados em particular, de tal forma que a entidade se sente verdadeiramente prestigiada de poder compartilhar a coordenação desse evento com a Sociedade Brasileira de Direito Público, o Grupo Público da FGV Direito, aqui representados pelo professor Carlos Ari Sundfeld. Compõe o painel de abertura a doutora Maria Cristina Pinotti, economista, e o doutor Sérgio Fausto, cientista político. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao professor Carlos Ari Sundfeld, de agradecer não somente a presença dos colegas que aqui se encontram, mas também de todos aqueles que à distância participam desse evento. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu passo agora a palavra para o professor Carlos Ari Sundfeld. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que nos veem à distância. Eu queria, em primeiro lugar, destacar a importância da Associação dos Advogados de São Paulo como um lugar que congrega os advogados de todo o Brasil, 90 mil associados em todo o Brasil, e que, além de prestar serviços profissionais há 75 anos, né, ou quase, ela se dedica a incentivar debates importantes a respeito do Brasil e a respeito do direito do Brasil. E quando nós dialogamos a respeito da criação de algo que tivesse um impacto positivo no presente momento, a associação imediatamente aprovou a ideia de nós procurarmos, nesse momento em que estamos todos preocupados com corrupção, mas nós tentarmos um enfoque que não tem sido o predominante, é discutir prevenção de corrupção, quer dizer, tentar entender quais são os incentivos para a corrupção e como se pode prevenir a corrupção. E isso, evidentemente, olhando de modo multidisciplinar. Nas próximas mesas, nós teremos um olhar da prática, da experiência, do controle na prevenção da corrupção e depois o foco em dois grandes setores da legislação administrativa, que são a legislação sobre empresas estatais, de um lado, mais recente, e a legislação sobre licitações de contratações públicas, que são dois elementos importantes da legislação do direito administrativo que procuram lidar com a corrupção. Neste primeiro painel, doutor Marcelo, nós estamos procurando propor um enfoque mais aberto que permita a todos compreender melhor os incentivos da política e os incentivos que nós podemos chamar de econômicos para a manutenção de comportamentos irregulares, inclusive a corrupção. E é nesse sentido que nós temos o privilégio aqui de contar com a participação da doutora Cristina Pinotti, que é uma economista conhecida, que se dedica ao estudo da corrupção, como os impactos, inclusive, macroeconômicos da corrupção, microeconômicos, essa coisa toda, e do Sérgio Fausto, que vai nos trazer um olhar político, sua grande experiência como cientista político, mas também uma pessoa que acompanha intensamente a vida política brasileira há muito tempo. Então, nós vamos começar com a doutora Cristina Pinotti e depois, em seguida, o doutor Sérgio Fausto. E a eles e a todos que estão aqui presentes, os professores todos, e eu queria cumprimentar a todos na pessoa do nosso querido professor Adilson Dallari, e a todos que estão nos assistindo à distância. Eu queria agradecer a ambos pela presença e vamos, então, começar ouvindo a doutora Cristina. Muito obrigada, Carlos Ari, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre corrupção de uma maneira... A minha proposta, como o Carlos Ari colocou, a corrupção é um fenômeno muito complexo, muito multifacetado. Quer dizer, nenhuma das cadeiras ou das áreas de conhecimento isoladamente vão conseguir dar conta da corrupção do ponto... Está ouvindo? Ok?
Então, a proposta de estudar a corrupção do ponto de vista multidisciplinar, eu acho que é exatamente aquilo que a gente precisa começar a discutir no Brasil. Primeiro, tem uma coisa curiosíssima, quando a gente vai olhar a literatura sobre a teoria da corrupção lá fora, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, o último... em Harvard tem um professor que faz uma bibliografia sobre o estudo da corrupção. A última atualização era um arquivo em Word com 600 páginas. Quer dizer, se tem uma produção teórica muito grande lá fora, e aqui no Brasil, posso estar enganada, mas a minha percepção é que até a Lava Jato falar sobre corrupção era uma coisa horrorosa. Quer dizer, as pessoas ficavam indóceis, era uma coisa que não era de bom tom levantar o tema de corrupção em nenhuma roda. Né? Fosse ela técnica, jurídica, enfim, é aquela coisa, doença ruim, ninguém fala, deixa para lá. Então, assim, eu acho que tudo que a Lava Jato e todas as investigações têm trazido à tona nos obrigam a olhar para isso com um olhar um pouco mais isento, pensando no que faremos com todas essas informações que aqui estão. E, nesse sentido, eu acho que a economia tem uma ajuda importante a dar. Quer dizer, o estudo da corrupção até a entrada da economia, quer dizer, vem desde sempre, a corrupção é uma coisa que existe desde que o homem veio para a Terra, como uma doença, quer dizer, está aqui conosco desde sempre, mas era campo da história, campo do direito, campo da ética, quer dizer, e os economistas demoraram um pouco para entrar aqui, né? Então, eu coloquei aqui no primeiro slide uma citação, uma lembrança sobre o Instituto Weizmann, de Tel Aviv, que é um centro multidisciplinar de ciências. Né? Tem matemática, tem física, tem biologia, tem tudo. Várias das coisas que a gente usa e remédios que a gente toma foram produzidos por eles. E, uma vez ouvindo o vice-presidente da instituição falar, ele falou, olha, é uma maravilha, as pessoas estão todas felizes, todo mundo, as pessoas gostam muito do que fazem, mas é muito curioso, quando a gente começa um grupo multidisciplinar, os primeiros 30% do tempo são utilizados para homogeneizar a linguagem. Por quê? Porque todos olham para o mesmo evento, para a mesma coisa, com nomes diferentes. Então, assim, para a gente começar a olhar para a corrupção do ponto de vista multidisciplinar, a gente precisa homogeneizar a linguagem, o pensamento, um tem que ter paciência e tolerância com o outro, né? Então, da minha parte, eu peço paciência e tolerâncias nas entradas que eu der na área de direito, que eu sou obrigado a fazer, e que provavelmente posso melindrar ou falar coisas que vocês eventualmente não concordam, mas assim, estamos naquela faixa dos 30% iniciais, em que todo mundo tem direito de errar, tem direito de fazer alguma coisa interessante. Quer dizer, para começar a conversa, vamos definir o que é a corrupção, né? Uma das definições mais utilizadas, e que é a que eu uso pessoalmente, é isso. Segundo a Transparência Internacional, que é um organismo que cuida de medir a corrupção, uma ONG alemã que cuida de medir a corrupção, produz um dos indicadores mais utilizados na literatura. Corrupção seria o seguinte, é o abuso da função pública para benefício privado. Tem várias outras, o sentido é quase o mesmo em todas. Eu gosto dessa porque ela aponta exatamente, ela coloca o dedo na ferida. A corrupção que nos interessa é aquela que passa pelo setor público. Corrupção entre o setor privado não me interessa e não interessa o estudo da corrupção, porque concorrência dá conta, por si só, daquele empresário que não teve a compliance exigível para se proteger da corrupção. Então, ele vai ter um preço maior, ele vai ser expulso do mercado. Nós temos que nos preocupar com aquela corrupção que usa o dinheiro público, que é o nosso imposto, quer dizer, governos não criam moeda, governos transferem, pegam dinheiro dos tributos e distribuem. Então, essa é a corrupção que nos interessa. Vamos nos preocupar com aquilo que passa pelo setor público. Vários tipos de corrupção, quer dizer, todo mundo acha que corrupção é só propina? Não. Eu pus uma lista aqui pequena, não exaustiva. Tem propina, tem extorsão, troca de favores, nepotismo, compadrio, tráfico de influência, conflito de interesses, fraudes judicial, contábil. Uma lista infindável. Não sei nem se todas estão aqui na nossa legislação, mas isso é o que lá fora se costuma olhar como sendo a coisa englobando o conceito de corrupção.
o Brasil, será que é o único país no mundo que tem corrupção? Nós estamos piores? Em que pé nós estamos? Né? A própria Transparência Internacional faz esse gráfico, esse mapa do mundo, que eu gosto muito, pinta de amarelo os países que têm a nota maior, ou seja, que são menos corruptos, e vai gradativamente convergindo até o vermelho escuro, que são as regiões onde a corrupção é maior. Né? Por que eu estou trazendo isso? Várias informações eu acho que surgem daqui. Primeiro, mais da metade do mundo vive em áreas de corrupção muito elevada. Quer dizer, não é privilégio nosso ter um grau de corrupção e saber que temos um grau de corrupção elevado no Brasil. Mas isso nos dá uma outra pista. Quer dizer, se eu divido pelas notas, eu pego os quartis, pego de notas de 0 a 25, ou seja, os piores, os países mais corruptos. Dos 30 países que estão nessa faixa de nota de 0 a 25, a nota vai de 0 a 100, dos 30, 15 estão na África subsaariana. Somália, Sudão, Guiné-Bissau, Eritreia, Angola, etc., etc., etc. Não listei todos. As melhores notas, de 75 a 100. Dos 20 países, 13 estão na União Europeia ou na Europa Ocidental. Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, Holanda, Alemanha, Reino Unido, etc. Isso aqui dá uma amostra de que existe uma correlação entre país rico, pouco corrupto, país pobre, muito corrupto. Né? Então, para ver se isso, de fato, tem alguma comprovação um pouco mais concreta, eu juro que esse é o único gráfico um pouco mais técnico que eu trouxe, não se assustem. A gente coloca um diagrama de dispersão, aqui está maior, acho que vocês conseguem ver. No eixo vertical, tem o PIB per capita dos países medido em dólares. Dólares constantes que podem ser comparáveis entre si. Quer dizer, estou falando aqui de dólar de paridade de poder de compra. No eixo horizontal, o índice de percepção de corrupção medido pela Transparência Internacional. E vocês percebem que tem uma correlação muito grande entre... quando a gente se aproxima do zero, estão os países com PIBs menores e notas piores, notas mais baixas no combate à corrupção. E, se afastando na direção oposta ao zero, na diagonal oposta, a gente tem os países com PIB maior e grau de corrupção menor, ou seja, notas maiores. Obviamente, existe, portanto, uma correlação entre riqueza e baixa corrupção e pobreza e alta corrupção. Bom, um economista olha para isso e fala: eu tenho que meter o meu bedelho nessa história, porque tem uma questão econômica também por trás. É correlação, não é causalidade. Eu não estou dizendo que a pobreza causa a corrupção, nem que a corrupção causa a pobreza. Isso nós não podemos dizer, do ponto de vista estritamente técnico. Existe uma correlação, e eu espero, até o fim da minha apresentação, mostrar o que está por trás dessa correlação. Vamos ter que dar uma volta grande para poder chegar nessa pergunta. Como é que entrou, então, a partir dessa constatação não tão empírica como essa, porque a Transparência Internacional é uma coisa razoavelmente recente, 20 anos, eu diria que na década de 1960 começou aí uma curiosidade histórica que eu não resisto, eu sempre tenho que te contar. Eu brinco que os economistas entraram no debate sobre a corrupção pela porta do fundo, né? Isso porque um economista chamado Nathaniel Leff veio ao Brasil, passou pelo Chile, passou pela América Latina, olhou tudo e falou: olha, a corrupção é muito boa para o crescimento econômico, exatamente o oposto do que está naquele gráfico. Como é que esse cara chegou, como é que o Leff chegou a essa conclusão? Ele passou pelo Chile, tinha um controle de preço de alimentos para controlar a inflação. Ele veio para o Brasil, tinha um controle de alimentos para controlar a inflação. No Chile não havia corrupção, se vocês olharem, na verdade, o Chile é o único da América Latina que tem está ali embaixo, é o melhor da América Latina, do ponto de vista da corrupção. E lá não teve corrupção, os preços ficaram congelados, não tinha estímulo para que se plantasse, o plantio caiu, a oferta de alimentos caiu, prejudicou o país. Pronto. É uma coisa errada. Veio para o Brasil, meio da década de 1960. Tinha corrupção já correndo solta naquela época, o controle de preços não funcionou e a oferta de alimentos não caiu. Ele olhou para isso e falou: a corrupção é ótima.
Corrupção ajuda a economia, né? Isso ficou conhecido. Bom, do ponto de vista econômico, esse é um raciocínio pueril, uma coisa que ninguém faria hoje em dia em sã consciência. Ele não olhou para nada, para nenhum outro elemento que pudesse estar por trás da oferta de alimentos, etc. E tal. Mas, obviamente, essa ideia dele, a defesa da ideia de que é um grease, quer dizer, é um óleo que azeita as engrenagens da economia, caiu como música no ouvido de muita gente. E várias pessoas passaram a pesquisar e a defender que, olha, um pouco de corrupção é bom. Vocês já devem ter ouvido que um pouco de inflação também é bom. Quer dizer, aquela velha teoria de que um pouquinho de coisa ruim é bom. Bom, o que é o conceito que está por trás? E tem um conceito tricky aqui por trás dessa afirmação. É o seguinte, você pega um país em que você demore um ano e meio, e são vários que têm isso, 1 ano e meio para você abrir uma empresa, né? Então, você paga uma propina e abre mais rápido, a economia reage antes. Então, por que a gente não deixa pagar a propina? Olha, se tem uma restrição, né, imposta por alguém, o Pareto ótimo, que nós economistas chamamos, você retira aquela restrição e não aprende a conviver com ela. Por quê? Porque o cara que fez, o funcionário público, que tem o poder discricionário para criar uma restrição, e a partir daí ele extrai uma renda para ele, ele vai criar inúmeras outras restrições para maximizar a sua propina, né? É um pouco aquilo que cinicamente se diz no Brasil, que é criar dificuldades para vender facilidades, né? Então, entraram vários economistas logo na sequência, gente muito boa, enfim, nomes que destruíram, teoricamente, essa proposição inicialmente colocada pelo Leff. Apesar de estar destruído lá fora, eu, 1 ano e pouco atrás, quando Dilma, ainda, ou logo depois que a Dilma saiu, um ex-ministro dela veio escrever um artigo na Folha, no Estadão, não me lembro, dizendo o seguinte: economista não entende nada. Se não tiver propina, a economia não funciona. Ou seja, ainda está lá em 1960, não leu nada do que foi feito de lá para cá, e acredita que você tem que ter um pouco de propina para funcionar. Não tem, ao contrário. Lembrem-se sempre daquela correlação que eu mostrei naquele grafiquinho de dispersão. Bom, daí para frente, o que se viu foi o seguinte: a corrupção, de fato, é uma areia nas engrenagens. Ela não ajuda, ela atrapalha, né? Por que ela atrapalha? Depois eu volto para aqui. Antes disso, só para não perder a linha aqui. Quer dizer, na frente a gente vai ver todos os fatores deletérios da corrupção, só que aqui os economistas chegaram na seguinte conclusão: o que a gente faz para evitar a corrupção? Primeiro, você tem que reduzir o poder discricionário do agente público, né? E a sua capacidade de criar regras e políticas públicas. Segundo, você tem que inibir a extração de rendas a partir dessa dificuldade que ele cria. E terceiro, você tem que aumentar o custo esperado da corrupção. Eu vou colocar já de cara esse ponto, que eu sei que na área de direito muita gente discorda, mas na cabeça de economista, quer dizer, a proposição do Gary Becker, lá de 68, assim, para mim, continua fazendo sentido eu, enquanto economista. Quer dizer, ele diz o quê? Ele diz que a corrupção é um crime absolutamente racional. Quer dizer, a pessoa escolhe racionalmente o seu objeto da corrupção, ele escolhe direitinho como ele vai fazer, como ele vai lavar o dinheiro, etc. É tudo sentado numa sala, pensando onde ele vai, como ele vai conseguir maximizar o seu ganho a partir daí, né? Portanto, se o custo marginal da prática da corrupção for menor do que o benefício marginal que lhe auferir ao praticar esse ato, a corrupção vai continuar sendo praticada para sempre. Não há forma, eu não conheço um estudo no exterior que diga, olha, não precisa combater, não precisa penalizar a corrupção. Só que é o seguinte, não resolve o problema. Isso é a condição necessária e não é a condição suficiente. Na questão do custo, tem um outro teórico, Kierkegaard, que mexe muito com isso, e ele diz o seguinte: além do custo da pena, você tem que incluir sanção social, a probabilidade, porque tudo isso entraria no custo-benefício do cara que vai praticar a corrupção. Ele precisa saber que a sociedade vai puni-lo, ele precisa saber que a probabilidade dele ser pego é elevada, né? E ele precisa saber que a pena, se ele for pego, é severa, né? Não tem como sair.
Essa é uma proposição que permanece até hoje. Aí, o passo seguinte dos economistas, e que muita gente se seduz até hoje, é o seguinte: quantos por cento do PIB, quanto mede a corrupção? Quer dizer, corrupção é 1% do PIB, é 2% do PIB, é 4%, é 5%, como é que é? Né? E boas almas, bem intencionadas, vira e mexe, dizem por aí, chegam a cálculos que falam, eu descobri, fala 2,43% do PIB no ano X. Não, impossível, não é possível você dizer quanto mede a corrupção. Por quê? Corrupção é uma coisa feita entre quatro paredes, quer dizer, você não tem como medir tudo aquilo que passa por baixo do nosso nariz, e a gente não consegue ver. Agora, vamos fazer uma hipótese mental. Suponha que um extraterrestre venha e fala, olha, eu lá da minha galáxia X, eu tenho um equipamento, eu consigo medir exatamente tudo o que passa por baixo dos panos, e está aqui o hard disk para vocês. Vocês conseguem saber quanto é a corrupção de qualquer país, em qualquer momento. Muita gente ia adorar saber isso, ia poupar muito tempo de todos nós. Mas, se eu tivesse esse número na mão, eu diria, ok, esse é o custo direto da corrupção, mas e o custo indireto? Né? Quer dizer, nós sabemos o seguinte, a corrupção ela corrói todo o funcionamento da economia de mercado. Isso é uma primeira coisa. Um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo muito ruim, mas assim, como custo indireto, existem uma infinidade, mas na China teve um terremoto em 2008. Morreram 7.000 pessoas. Dessas 7.000 pessoas, 5.000 eram crianças que estavam dentro das escolas públicas e os prédios colapsaram. Né? Prédios em volta dessas escolas, todos permaneceram intactos. Só das escolas desabaram em cima das crianças. Por quê? Foram investigar, tinha uma alta dose de corrupção envolvida, material daquelas escolas foi revendido e, portanto, a escola foi construída com material muito pior, e isso chocou, apesar da censura à imprensa que existe lá, etc., chocou o país. Na verdade, não houve punição nenhuma. O triste é que os únicos que foram punidos foram os pais das crianças que reclamaram, foram presos. Mas a parte boa é que, a partir desse elemento, desse episódio, começou um programa sério anticorrupção na China, que, ao que tudo indica, segundo observadores internacionais, está tendo um grande sucesso. Quer dizer, é um programa bem feito de combate à corrupção na China. Né? Isso tem inúmeros exemplos, ou seja, eu quis só destacar que tem o efeito direto, que é impossível de medir. Né? A gente tem algumas noções, de repente, quando você descobre uma Petrobras, mas isso é a ponta do iceberg. E, mesmo que tivesse, a gente teria outros custos que são mais importantes até do que o valor monetário disso. Dois outros custos que eu acho que são extremamente importantes do ponto de vista econômico. Os nomes vocês devem conhecer. Um deles é seleção adversa. O que acontece? Quando você faz uma concessão de cartas marcadas, você não garante que o melhor, o mais eficiente, o mais honesto vai participar daquela obra. Ao contrário, vai participar quem pague a maior propina. Né? Então, você expulsa do mercado os melhores do ponto de vista da eficiência. O mesmo vale para eventuais funcionários públicos que são contratados por serem indicados por esse ou por aquele, etc. Então, aquilo que na economia de mercado você fala, olha, eu preciso, a competição entre as pessoas me leva ao aumento da produtividade, porque os melhores ganham os melhores postos, é absolutamente anulado com a coisa da corrupção. E a outra é má alocação de recursos. Recurso é escasso, por natureza, seja capital, seja trabalho, seja todo o recurso intelectual, etc. Quer dizer, na parte de recursos físicos, quer dizer, obras superfaturadas, nós ouvimos falar de inúmeras, o caso da Abreu Lima, mais óbvia, quer dizer, inicialmente orçada em 2 bilhões de dólares, acabou custando 18 bilhões de dólares. Quer dizer, superfaturamento absolutamente gritante. Né? Mas, além disso, os próprios estádios da Copa, que todo mundo viu, que estão caindo aos pedaços, que foram feitos em lugares que não havia necessidade, etc. E tal. Tudo isso é desperdício de dinheiro, é perda de eficiência na economia. Né? E acontece aqui, acontece no mundo inteiro. Por exemplo, na Itália, a coisa mais comum é você ter 3 estradas, uma paralela à outra, indo para o mesmo lugar. Para quê? Né?
Você gasta com saúde, gasta com educação, gasta com outras coisas. Então, esse tipo de disfunção piora e isso alimenta aquele grafiquinho do começo. Isso faz com que, ao ser menos produtiva, a economia, a corrupção acaba corroendo e traz o crescimento do país para baixo. Quer dizer, então, isso afeta o crescimento, a produtividade e o crescimento da economia. Eu estou mostrando aqui um gráfico absolutamente, para mim, é eloquente, sobre o exemplo italiano. Posso fazer um comentário? Pode. Inoportuno, mas acho que pertinente. Esta ideia de que a corrupção pode ser uma espécie de azeite nas engrenagens, você mencionou um artigo, eu não me lembrava de um ex-ministro, mas eu li recentemente, acho que foi publicado ontem na Folha, um artigo de uma acho que a professora deve ter que me pareceu particularmente infeliz. Do Estadão, o custo direto da... Eu vi. Ela chegava a afirmar no final, dizendo, vejam o que a Petrobras conseguiu recuperar da corrupção. Isso é muito menor do que os custos, digamos, desvalorização, a paralisação, que é um argumento... absolutamente míope ao extremo, para dizer o mínimo. Desculpa interferir, mas me pareceu uma coisa tão espantosa esse artigo, que eu acho que vale a pena frisar, porque foi publicado recentemente, e é de uma advogada e professora da Faculdade de Direito da FGV, tanto quanto eu saiba. E acho que não dá para passar em branco. Não, e a minha ideia era exatamente escrever um artigo sobre isso, não questionando diretamente a pessoa, mas colocando um pouco dessa noção da abrangência do custo da corrupção para a economia como um todo e o quanto ela interfere no crescimento da economia. Quer dizer, uma visão realmente míope, para ser gentil. Eu acho que é muito, muito ruim. Eu trouxe aqui um exemplo dessa coisa da queda da produtividade da Itália, de novo, né? Na época do Berlusconi, de 2000 em diante, Berlusconi fez um programa vastíssimo de infraestrutura, não por acaso. Quer dizer, ele colocou no Ministério da Infraestrutura o equivalente ao Marcelo Odebrecht daqui, para tomar conta de todo o programa de infraestrutura que ele fez lá, que assim, eram 240 projetos num país que tem o tamanho do estado de São Paulo, um pouco maior, né? Então, vocês podem imaginar o que aconteceu, a farra do boi que aconteceu naquela coisa dos investimentos. Tanto que os investimentos públicos da Itália, no período, foram maiores do que os investimentos ocorridos na Alemanha, na França, na Inglaterra, né? Então, você diria, olha, o Brasil, quantos de vocês ouvem, olha, precisamos investir para o Brasil crescer? Eu digo, ok, precisamos mesmo, só que você precisa investir bem. Olha o que aconteceu na Itália, que investiu muito. Aquela linhazinha amarela, onde no gráfico da esquerda, que chama produtividade total dos fatores, que a gente mede exatamente a eficiência a qual os fatores, mão de obra, capital, etc., estão sendo utilizados, a Itália é a última, de 2000 em diante, a produtividade cai, só na Itália. Todos os outros países, ali tem a União Europeia, tem a França, tem a Alemanha, todos sobem. A Itália, eu não posso, obviamente, afirmar que foi o Berlusconi que derrubou a produtividade total dos fatores da Itália, mas que tem uma coisa estranha, obviamente tem, e é muito coerente com o que diz a teoria, né? Do outro lado, nós temos a evolução do PIB. Você fala, tá bom, não caiu a produtividade, mas o PIB cresceu. Não. A última linha azul do gráfico da direita é o PIB estagnado da Itália, apesar de todo o investimento feito pelo Berlusconi. Então, assim, quando eu ouço coisas, vamos privatizar, vamos fazer todo o investimento que nunca foi feito em infraestrutura, vamos, dentro de princípios saudáveis, respeitando a eficiência, etc. e tal, para não repetir coisas que a história já mostrou como funcionam, né? Sabe que aí eu chego para vocês e falo, bom, como economista eu tenho isso, eu não consegui medir, eu sei que tem um efeito, mas eu não posso falar quanto é, e eu faço o quê? Eu cheguei num beco sem saída? Será que a economia chegou num beco sem saída na avaliação da corrupção? Eu diria não. A gente tem que fazer uma pequena mudança de lente. Eu venho aqui para vocês e falo, no lugar de tentar achar uma correlação direta entre a economia e a corrupção, eu vou me perguntar o que explica a diferença de comportamento econômico entre os países. Por que alguns países crescem e outros não?
né? Desde sempre, eu pego historicamente, eu olho para isso e falo o que explica o desenvolvimento econômico dos vários países, né? Aqui eu vou me basear naquilo que eu acho que tem de melhor com relação a isso, que é Douglas North, 1990, e Acemoglu, um pouco depois, que defende a seguinte tese, a seguinte hipótese: a qualidade das instituições é que determina o crescimento e o desenvolvimento dos países. Que nós começamos a entrar num terreno um pouco mais, que faz mais sentido para todos nós, né? Então, assim, o que nós temos que fazer para compatibilizar isso com tudo que se aprendeu até hoje de economia? Você tem que ampliar o conceito do capital. Capital não é só a máquina, não é só a fábrica cheia de máquina dentro. O capital, você tem que considerar o capital humano, por exemplo, a qualidade do capital humano, capacidade de ler e de fazer cálculo. Isso, o capital humano, desde criancinha. Isso faz diferença. Quer dizer, você pegar um país que tem uma mão de obra bem formada e uma mão de obra iletrada, que não consegue calcular 2 mais 2, obviamente vai ter uma diferença de desempenho econômico, né? Um tem uma propensão maior a ser levado no bico, o outro consegue se defender melhor, consegue ser um cidadão mais plenamente do que aquele coitado que não sabe nem ler. O capital social, quer dizer, aqui sim a gente fala muito na cooperação, na confiança, na reciprocidade entre as pessoas. Quer dizer, você pega, por exemplo, um país como o Japão, né? A história típica de você deixar a sua mala ou caiu a sua carteira no meio da rua, a sua carteira vai ser encontrada intacta no dia seguinte, ou naquele mesmo dia, num birozinho que tem para achados e perdidos. Aqui no Brasil a gente não pode dizer isso, né? Ao contrário. Capital intelectual, quer dizer, a formação das pessoas, fala, olha, precisa da invenção, sim, precisa da invenção, só que a invenção depende de todo o investimento do passado, não cria, não é um gênio que chega e o gênio da lâmpada que ligou e falou, não, isso é fruto de um processo que vem. E, mais importante, do ponto de vista econômico, enfim, o capital infraestrutural, né? Quer dizer, esse, para nós, é absolutamente fundamental. Aí então, entra a questão das instituições. Quer dizer, e para o North, aí alguns críticos chegam e falam, mas olha, é muito estranho, é coisa de cientista político isso, falar de instituições, não é coisa de economista, né, Sérgio? E, enfim, para a gente não entrar nessa maratona de o que é instituição, vamos pegar uma coisa muito simples do próprio North, que diz o quê? Instituições são regras do jogo em uma sociedade, ou, de maneira mais formal, as restrições criadas pelos homens que dão forma às interações humanas. Então, é disso que nós estamos falando. E isso importa para a economia, isso importa para o desenvolvimento econômico, né? Por que é boa essa definição simplesinha do Douglas North? Primeiro, ele está nos dizendo que as instituições podem ser alteradas, elas não são como os recursos naturais, as coisas que não... Não, os homens, a vontade humana pode alterar as instituições. Segunda coisa, elas elas conformam no sentido de formar o comportamento humano, portanto, elas têm dentro delas a capacidade de incentivar e desincentivar determinados comportamentos, que é um ponto crucial das instituições, né? E elas forjam os incentivos também nas outras esferas, econômica, social, política, etc. Aí entra, mais uma vez, a questão da multidisciplinaridade no estudo da corrupção. Quer dizer, então, assim, a gente vê que países onde existem instituições que facilitam e encorajam a acumulação de fatores, por exemplo, as pessoas não são penalizadas por ganharem dinheiro, as pessoas não são penalizadas por investirem, tem um aparato institucional que garante o direito de propriedade, etc. E tal, ela é um tipo de instituição que empurra aquela economia para um bom equilíbrio. O contrário é verdadeiro também, né? Então, assim, a organização das sociedades é crucial para aquilo que a gente vai colher na frente. Se isso é tão óbvio, por que isso não acontece? Por que há países que insistem em se agarrar a instituições ineficazes, ineficientes e, enfim, contraproducentes, como a Itália, por exemplo, né?
que há tantos anos vem com isso, que enterrou uma manipulite, que era uma coisa que estava começando a colocar um pouco de ordem na casa, e, ao contrário, mudou as leis de forma a permitir e a legalizar a corrupção. Isso, de fato, foi o fim da manipulite 2 anos depois de ter começado. Quer dizer, então, eu acho que a pergunta surge, a pergunta é uma coisa absolutamente natural, e a resposta é o seguinte: a qualquer mudança institucional que a gente proponha, ou que a gente tente fazer, ela contraria interesses. Não é que ela, no curto prazo ela contraria interesses, no longo prazo você colhe um país que cresce mais, né? E aí entra todo esse embate que nós estamos vivendo, seja na reforma política, seja em todas as reformas que a gente imagina que são necessárias. Isso deixo para o Sérgio falar em seguida. Agora, pelo menos a gente pode colocar 2 grandes blocos de instituições que afetam o crescimento econômico. Eu acho que isso talvez ajude um pouco a entender o que está na cabeça dos economistas. Quer dizer, primeiro, temos que ter muito cuidado com as instituições horizontais, né, aquelas que lidam com os contratos entre pares. Aqui o exemplo mais óbvio é as relações entre poupadores e investidores. Você tem que ter segurança jurídica para que isso ocorra de uma maneira fluida, que incentive a poupança, etc. E as instituições verticais, aqui mora o perigo, que é o direito de propriedade, que limita a expropriação feita pelo governo, né? Pelas elites que cooptaram o governo e que, a partir desse governo, ele distribui para aqueles que o suportam, ou coisas do gênero. Essa é a grande dificuldade. Então, eu acho que assim, o meu recado é: a qualidade das instituições determina tanto o desenvolvimento quanto o grau da corrupção. Então, aquilo que parecia um beco sem saída, que eu olhava para uma correlação e falava, eu não consigo encontrar uma explicação para o fato de que os países pobres têm corrupção maior, e vice-versa, está aqui. Quer dizer, depende da qualidade das instituições desse país. Esse é o ponto número 1. Quer dizer, a solução para isso obviamente, está na nossa mão. Nós temos muita clareza sobre isso. Nós temos que mudar o que está com as instituições do Brasil começaram. Existe uma certa vira e mexe a gente vê artigo. Olha que bom, as instituições estão funcionando. O Brasil é um país forte. Eu me arrepio quando eu ouço falar nisso. Algumas ainda estão funcionando razoavelmente, né? Mas instituições como um todo, que regula, de fato, a interação entre os cidadãos, espera lá, vamos devagar com a dor. Não é bem isso, né? Agora, isso está na mão de vocês. Eu acho que a parte da tarde, hoje, o dia todo, vocês vão discutir esse tipo de coisa. Está na mão do Congresso, está na mão da imprensa, está na mão do Judiciário, né? E eu só vou, assim, para finalizar, o último gráfico que eu vou mostrar para vocês é um alerta sobre, na verdade, um exemplo de em qual situação nós estamos do ponto de vista das contas públicas. É uma das instituições importantíssimas de qualquer país, né? Nós estamos num estado pré-falimentar das contas públicas. Eu coloquei naquele gráfico da esquerda, em proporção ao PIB, as receitas e despesas do governo central. Vocês percebem que aquela linha marrom que cresce, do gráfico esquerdo, cresce continuamente, ela passou de alguma coisa como 15% para 20% do PIB. Não é crescimento, é crescimento acima do PIB. Isso é despesa. E as receitas caem sistematicamente de 6, 7 anos para cá. As receitas estão em 15% do PIB e as despesas em 20% do PIB. Certo? Dentro dessas despesas, quem cresce são as obrigatórias, aquelas que estão na Constituição, aquelas que estão na lei. Olha o perigo dessa história. Se fosse uma empresa, estava quebrado, certo? Não teria vivido 5, 6 anos com uma boca de jacaré que só abre do ponto de vista de déficit. Aonde isso desemboca na dívida pública, que é esse último gráfico que eu estou mostrando para vocês. Os dados observados vão até aquela linha marrom, que já estamos aí perto, um pouquinho acima de 70% do PIB, saímos de alguma coisa como 35%, olha o crescimento brutal que aconteceu na dívida pública, e com hipóteses muito, muito favoráveis para os próximos 10 anos, do tipo, o teto das despesas vai ser cumprido, a receita tributária vai crescer de 15%, que eu falei, para 17%, são coisas que a gente não imagina hoje, que imposto você vai aumentar
numa situação como essa, né? Crescimento de PIB, etc., você pode ter trajetórias absolutamente explosivas da dívida pública, que pode muito facilmente passar de 100%. Então, assim, é um alerta. Óbvio, o economista tem que trazer uma má notícia, porque senão não tem o carimbinho na carteira, mas eu quis dividir isso com vocês para dizer a qualidade das instituições, a má qualidade, ela é vista por todos os cantos. E esse, para mim, é um dos quadros mais assustadores que eu vejo para a gente enfrentar no curto prazo. Né? Obrigada. Bom, muito obrigado, Carlos Ari, pelo convite, Ricardo, pela acolhida aqui na instituição, na Associação dos Advogados. Cristina, obrigado pela excelente exposição, que facilita a minha fala aqui, que será mais curta. Cristina chamou a atenção para a importância das instituições, e o meu papel aqui é lançar luz sobre as instituições políticas brasileiras, como é que elas estão arranjadas, que incentivos que elas criam e o que isso tem a ver com a corrupção. Eu parto basicamente do mesmo modelinho que a Cristina, quer dizer, a corrupção é um crime que tem premissas racionais em que os agentes envolvidos calculam retornos descontados os riscos da sua ação corruptora do lado passivo ou do lado ativo. A Lava Jato, evidentemente, que aumentou os riscos da corrupção. A gente precisa lidar agora com o outro lado dessa equação, que é o dos retornos. E os retornos da corrupção têm sido muito elevados e crescentes nos últimos anos no Brasil. Isto tem a ver, de um lado, com um Estado que opera de maneira muito discricionária e de maneira muito extensa ao longo da vida econômica e social brasileira. Portanto, tem uma capacidade de estabelecer diferenciais competitivos entre as empresas muito grandes, quem ganha e quem perde. Escolhe vencedores e escolhe perdedores. Isso significa que ter acesso privilegiado às decisões econômicas do Estado é uma variável competitiva fundamental do ponto de vista das empresas. Do outro lado, você tem um sistema político no qual, para fazer uma longa história curta, o acesso a recursos financeiros na campanha e na composição de alianças no Congresso passou a ser um diferencial competitivo no mercado de votos muito importante. Vocês dirão, bom, isto de alguma maneira sempre foi assim no Brasil, e em grande medida esse problema é um problema que se aplica ao mundo todo. Em todo o mundo não há Estado, por mais bem regulado, por mais que seja regulado por leis gerais, que não tem ali um poder discricionário de escolher A ou B, favorecer C ou D. E toda a disputa eleitoral ela implica recursos, e recursos é uma variável importante das chances de cada partido, de cada eleição. É verdade, mas o grau no Brasil em que o acesso privilegiado à decisão pública e o acesso a recursos financeiros na campanha eleitoral, o grau em que isto passou a ser decisivo, fez com que a corrupção tenha alcançado essa característica que ela teve até hoje, né? Essa feição que ela assumiu nos últimos 15 anos, em que ela deixou de ser uma corrupção, digamos, localizada, organizada assistematicamente ou setorialmente, ou segundo determinados grupos dentro de partidos, e não propriamente os partidos em seu conjunto, para se tornar um sistema orgânico de corrupção. Então, a pergunta de como é que você combate esse círculo vicioso que se criou e que fez com que, cada vez mais,
empresas dispostas a fazer investimentos eleitorais elevados ganhassem vantagens cada vez maiores, o que é uma seleção adversa do ponto de vista da economia. Mas também do lado do sistema político, aqueles políticos dispostos a operar esse sistema com audácia passaram a ter uma vantagem competitiva sobre os demais grande. Para usar a metáfora do mercado, os políticos com menor vocação para esse tipo de transação foram expulsos do mercado eleitoral. Aqueles que, digamos, têm maior escrúpulo com relação ao seu risco reputacional, não se dispuseram a jogar esse jogo, darwinianamente foram extinguidos da disputa política brasileira. Para dizer numa frase, que eu acho que resume um pouco isso, a Câmara dos Deputados, que já foi dirigida por Ulisses Guimarães, passou a ser dirigida pelo Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é a quintessência, o protótipo do político bem adaptado, darwinianamente bem adaptado a esse tipo de jogo, porque é um operador de recursos com uma eficiência, uma audácia, uma falta de escrúpulos, como poucas vezes se viu na política brasileira. Como é que a gente desmonta esse sistema de incentivos do lado, digamos, do setor público, do lado das empresas e do lado do sistema político, que é a questão sobre a qual eu vou me deter daqui para frente. Deixa eu chamar a atenção para o seguinte aspecto adicional. Eu falei aqui de uma certa forma e uma certa maneira de operação do Estado brasileiro. Falei do custo de campanha eleitoral. Vamos acrescentar dois elementos nesse nosso quadro. Primeiro, a fragmentação partidária, um aumento enorme do número de partidos nos últimos anos, e não só aumento do número, mas um aumento da fragmentação propriamente dita, ou seja, a composição de maiorias no Congresso passou a depender da regimentação de um número muito maior de partidos do que no passado. Esta questão, que tem relação com a corrupção, ela se coloca já na disputa eleitoral. Por quê? Porque o tempo de televisão passou a ser uma mercadoria altamente ambicionada nas disputas. O ganho marginal de cada partidinho que você acrescenta na sua chapa é muito grande. 30 segundos a mais de televisão numa campanha eleitoral, televisão e rádio, podem fazer uma enorme diferença. Não é à toa que, dada esta mercadoria ter se tornado tão valiosa, o tempo de televisão, e dada a facilidade com que os partidos têm de ter acesso a fundos públicos e ao tempo de televisão, isso criou um mercado em que os partidos de aluguel alugam basicamente o quê? Alugam basicamente o seu tempo de televisão. E tempo de televisão é o principal variável de custo nas campanhas eleitorais. Então, você tem um fenômeno em que o tempo de televisão passa a ser cada vez mais valioso, adquirir cotas adicionais de tempo de televisão custa cada vez mais, e o conjunto da operação sobe de preço por conta da sofisticação do marketing político e da formação de uma verdadeira indústria de marqueteiros. E é o fenômeno que a gente assistiu. Esse talvez seja o principal fator que impulsionou o custo da campanha política numa velocidade nos últimos 15 anos que é assombrosa. Em termos reais, se a gente compara o custo das campanhas em 2002 com o custo das campanhas em 2014, o último ano em que vigeu a possibilidade de contribuições de empresas às campanhas eleitorais, aumentou 4 vezes em termos reais o gasto com campanha política. Ora,
por que as empresas se dispuseram a fazer tamanho investimento eleitoral? O comportamento de algumas delas é absolutamente anômalo e emblemático. A JBS passa de uma contribuição eleitoral em 2006 para campanhas presidenciais da ordem de 4 milhões ou 6 milhões de reais. Em 2014, ela fez uma contribuição de 110 milhões de reais. O que nos leva a nos perguntar que, independentemente da investigação da Lava Jato, como é que a sociedade brasileira não se deu conta de que algo de muito errado estava acontecendo? Porque não é razoável imaginar que a JBS tivesse aumentado o seu investimento eleitoral sem uma contrapartida proporcional, né? E essa a contrapartida proporcional ela era visível. Isso se tornou um sistema, e um sistema de tal maneira que, na verdade, o que havia era uma reciclagem de recursos públicos desviados. Havia pouco, digamos, desencaixe de recurso propriamente gerado na iniciativa privada. Porque os partidos, as empresas com acesso privilegiado a contratos de empresas estatais, ou, sobretudo, contratos, porque isso permitia superfaturamento de preços, usavam este superfaturamento de preço, o ganho derivado desse superfaturamento, para fazer doações, inclusive doações legais, né? Quer dizer, o TRE virou, o TSE virou, de alguma maneira, não o TSE propriamente dito, mas a doação virou uma lavanderia de recursos. Além dessas características, vamos dizer, morfológicas como é o Estado brasileiro, como é que as empresas se estruturam, há um outro elemento que deve se levar em consideração aqui, que tem a ver com o processo legislativo brasileiro. E que não deixa de ter relação com o fato de que é extraordinariamente difícil votar leis no Congresso, dada a fragmentação partidária, a dificuldade de formar maiorias. Portanto, o Legislativo recorrentemente edita medidas provisórias. Quando a gente olha os dados de 1995 a 2014, 20% das leis, das iniciativas transformadas em lei se originaram de medidas provisórias. 20%. Eu sei, 20% não é muito. Mas quando você desagrega o dado por categorias e ilumina aquela categoria específica de tributos e incentivos fiscais, 74% das iniciativas na área de tributação e de incentivos fiscais se originou de medidas provisórias. Todos conhecem aqui o rito da medida provisória. É um rito acelerado. Primeiro, há uma complacência com relação aos requisitos da medida provisória extraordinária, né? Urgência e relevância, sobretudo em relação à urgência. Mas por que há essa complacência? Essa complacência existe porque há um conluio de interesses. Do lado do Executivo, de fato, há pressa. Do lado dos partidos, e os partidos também estão presentes nos executivos, é uma excepcional oportunidade para transacionar favores com empresas beneficiadas. Porque o processo é relativamente opaco, ele é rápido, é possível incluir em medidas provisórias que falam sobre assuntos que nada têm a ver com os chamados jabutis, e não é à toa que digamos, nos filhotes da Lava Jato, o mercado das MPs apareceu. E é algo espantoso, porque há parlamentares que alugaram os seus mandatos, não é nem representação setorial, é representação de empresa. A Odebrecht contava com representantes seus da empresa, não é do setor da construção civil, né, para incluir em medidas provisórias
dispositivos do interesse da empresa. Então, além desta questão, digamos, de como é que o sistema partidário está estruturado, como se dá a relação do setor privado com o setor público brasileiro, há uma questão que tem a ver com o processo legislativo brasileiro e com esta figura, em particular, das medidas provisórias. Deixa eu ir avançando aqui para a minha conclusão, para a gente poder ter tempo de conversar. Queria chamar a atenção para esse fato do aumento exponencial do custo de campanha, porque, a meu ver, este deveria ser o problema fundamental, um dos problemas fundamentais da reforma política. Como baratear o custo de campanha? Questão nada trivial, né? Não dá para discutir o financiamento se a gente não discute qual é o custo, e qual é o custo que a sociedade está disposta a pagar, e quais são as distorções que campanhas muito caras criam para a vida socioeconômica brasileira. Eu já mencionei aqui o fato de que houve um aumento extraordinário do gasto com a produção de programas de rádio e televisão, que tem a ver com este fenômeno da indústria do marketing. O marketing serviu também como uma forma pela qual os recursos podiam transitar do Estado, na verdade, porque desvio de recursos públicos para os partidos. Porque é muito difícil de você aferir o quanto vale um marqueteiro. O serviço de um marqueteiro vale tanto quanto dinheiro haja para pagá-lo e ele queira receber. E não há há muita dificuldade dos órgãos de controle de fazer qualquer avaliação a esse respeito. O que o TCU pode dizer a respeito do quanto se pagou para o João Santana? E, evidentemente, que o João Santana virou ele próprio um mecanismo de distribuição de recursos para dentro do sistema, assim como o Valério foi. Isso começou lá em Minas, ganhou uma proporção enorme na esfera federal. O sistema descobriu uma maneira de um recurso ilegal fluir para os partidos através dos marqueteiros. E isso foi possível porque os marqueteiros passaram a assumir um papel na política brasileira que não tem precedentes. O João Santana era, para Dilma, um ministro muito mais importante do que quase todos os demais, sem que o João Santana estivesse submetido a uma regulação pública. Era uma relação privada do PT com o marqueteiro. Isso que acontecia no PT, acontecia em maior ou menor grau também nos demais partidos. Tem problemas sobre os quais eu falei aqui, que eles foram exacerbados no período mais recente. Há no sistema eleitoral brasileiro um viés que encarece as campanhas. É um problema estrutural do sistema. O sistema chamado proporcional, de lista aberta, com muitos partidos, ele transforma campanhas eleitorais para o legislativo em campanhas muito caras. Os distritos eleitorais no Brasil são muito grandes. Tome o caso de São Paulo. São Paulo são 30 milhões de eleitores. No sistema proporcional de lista aberta, os partidos têm incentivo a lançar o maior número possível de candidatos, porque para atingir o quociente eleitoral. Os candidatos disputam com os candidatos dos demais partidos e disputam também com os candidatos do seu próprio partido. Há pouca solidariedade interpartidária. Então, cada campanha é uma campanha.
E cada campanha é disputada num território vastíssimo, em que você tem que pescar votos num universo de 30 milhões de eleitores, competindo, no caso de São Paulo, na última eleição ao Congresso, com 1.300 candidatos. Para você se destacar neste universo, você precisa mobilizar uma massa de recursos muito grande. E os estudos mostram que o ganho marginal que você tem a cada real que você acrescenta à sua campanha, na tradução disso em votos, esta relação é muito alta. Um estudo da assessoria técnica do Congresso mostrou, para a legislatura de 2010 a 2014, que 70% dos deputados eleitos estavam entre as campanhas mais caras dos seus respectivos estados. Ou seja, voltamos à questão. Dinheiro passou a fazer uma diferença fundamental nas campanhas eleitorais. Se a gente não resolve isso, o incentivo à corrupção permanece alto. A pergunta é, a proibição que o Tribunal, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, estabeleceu de doações privadas, resolve o problema? Eu tenho muita dúvida e acho que tem efeitos colaterais sobre os quais a gente deveria se preocupar. E aqui eu estou me referindo basicamente à vantagem competitiva que se dará, de novo, a partidos e a empresas que não têm um risco reputacional nenhum. E aí eu estou falando de Eduardo Cunhas e de PCC. Porque, digamos, o crime organizado virou uma empresa que movimenta uma massa de recursos impressionante e que opera na ilegalidade. Então, portanto, Caixa 2 e Caixa 1 é a mesma coisa no crime organizado, risco reputacional algum. O incentivo para a doação de campanha do crime organizado é palpável, é evidente. Tal como as campanhas estão estruturadas agora, não houve nenhuma mudança, nem parece que haverá nenhuma mudança substantiva na reforma política ora em pauta no Congresso Nacional. Portanto, o incentivo para políticos disputarem grandes somas de recursos para se tornarem competitivos eleitoralmente também se mantém muito alto. Então, eu tenho a impressão que a gente pode estar correndo o risco de transitar de um sistema de corrupção institucionalizada, em que os grandes players são grandes partidos e grandes empresas, para um outro sistema que é diferente, mas não necessariamente é melhor. Não necessariamente é melhor. Bom, como é que a gente sai dessa enrascada? E aí eu termino. O diagnóstico não é muito difícil. O problema é como transformar o diagnóstico em realidade. Para dizer o óbvio, é preciso baratear drasticamente o custo de campanha. E aí nós vamos ter que nos acostumar com uma campanha mais cinza, mais visualmente mais pobre, menos atraente, em que o horário eleitoral terá de ser ocupado por pessoas de carne e osso debatendo ideias e se apresentando. Para radicalizar, nós temos que caminhar para uma espécie de banimento do marketing político. É claro que isso é uma utopia, porque há muitos interesses nesse campo. Interesse de quem oferta o marketing, há uma indústria do marketing político, e há, de outro lado, uma compreensão real dos políticos de que o marketing é uma arma de disputa política fundamental. Mas, no fundo, a exigência da sociedade em relação aos políticos é mostrem, nós queremos ver a sua cara, o seu desempenho. Se você tem bom desempenho retórico, ele pode ser um grande manipulador, mas, pelo menos, ele tem uma grande qualidade. Ele é um bom enganador. O que não é aceitável é que ele seja um produto fabricado
por uma técnica de marketing e de manipulação de comportamento e de emoções altamente sofisticada e altamente custosa. Isso eu acho que a sociedade brasileira precisa dizer. Isso nós não queremos. Né? Basta a propaganda na área do consumo. Na área da política nós não queremos. É utópico? Eu acho que é utópico. Mas eu acho que um sinal deve ser uma bandeira. Né? Depois algumas coisas óbvias, quer dizer, e essas acho que podem ser encaminhadas nesta reforma que está aí. É preciso reduzir o número de partidos e acabar com os partidos de aluguel, para acabar com o comércio do tempo de TV e reduzir os custos de composição de maiorias no Congresso. Porque quanto mais difícil é compor maioria no Congresso, mais o Executivo tem que abrir espaço no aparelho do Estado para a representação de um sem número de partidos que vão ao Estado para extrair renda, não para fazer políticas públicas ligadas, eu não digo nem ao interesse geral, muitas vezes, sequer ao interesse setorial, que é legítimo que haja representação setorial, por exemplo, da bancada do agronegócio, ou mesmo da bancada evangélica. A sociedade é plural. O que é absolutamente inadmissível é representantes que alugam o seu mandato para extrair renda do Estado, para beneficiar não setores, através de leis que podem ser discutidas abertamente no Congresso, mas a empresas X, Y, Z, que, em contrapartida, vão financiar a sua campanha. Isso é a farsa da democracia. Quer dizer, a democracia não pode ser a representação de um punhado de poderes fáticos capazes de mobilizar recursos em muito maior quantidade do que a sociedade no seu conjunto. Se nós caminharmos nessa direção cada vez mais, nós vamos desmoralizar o sistema democrático no Brasil. E isso é gravíssimo. E nós vamos ter que caminhar também para algum tipo de distritalização do voto, para reduzir o colégio eleitoral. Eu não vou me alongar nisso, mas eu acho que o distrital misto não é simples, mas é a melhor saída. É a melhor saída porque é melhor substantivamente, se vocês quiserem depois eu elaboro um pouco mais sobre isso, não exige mudança constitucional, porque continua sendo um sistema proporcional, e acho que e ele barateia a campanha. É fácil? Não, não é fácil. Tem um estudo da GV interessante que mostra que, quando você olha o padrão da distribuição geográfica dos votos na Câmara nas eleições para a Câmara em São Paulo, o voto não está... os deputados eles têm zonas de concentração, mas eles buscam votos em várias regiões do Estado. Eles compõem uma cesta de votos. Portanto, os deputados têm medo da distritalização com boas razões, porque se ele ficar na distritalização, ele ficar fora da zona geográfica em que ele tem a maioria dos seus votos, ele fica numa situação, numa espécie de limbo eleitoral muito complicado. Mas acho que é o sistema para o qual nós deveríamos caminhar. Do lado do Estado, e aqui eu, de fato, termino, repetindo algumas coisas que foram ditas pela Maria Cristina. Quer dizer, precisa reduzir drasticamente a capacidade de tomada de decisões discricionárias, de escolher perdedores e ganhadores. Precisa aumentar, precisa privatizar mais. Quer dizer, o caso da Eletrobras é um caso, acho que, paradigmático. A Eletrobras é a rude de um sistema de várias empresas que foram colonizadas pelos interesses políticos. Não é de agora, é de muito tempo. Dou testemunho aqui, ouvido do presidente Fernando Henrique, que disse: a Eletronorte eu nunca consegui controlar. Aquilo era um feudo do Jader, do Sarney, na época, basicamente, assim como a Chesf, na Chesf ele conseguiu ter maior incidência, mas era um espaço, digamos, um terreno de caça do PFL na época, basicamente, e de outros partidos daquela região. Assim como Furnas foi caixa de abastecimento multipartidária dos partidos de Minas Gerais e dos deputados de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Então, digamos, como é que você resolve esse problema? Eu não vejo outra maneira de resolver esse problema a não ser privatizando. Talvez não seja a solução ideal, mas eu acho que na situação brasileira é a menos
e a menos ruim. Para terminar, para não deixar de ser sociólogo também, falamos de instituições, mas o tema moral é importante, quer dizer, não há sanção moral no Brasil dentro, e eu digo dentro da elite. Elites que se prezam colocam no ostracismo os seus membros que se tornam delinquentes. Na elite americana, na elite inglesa, na elite dinamarquesa, nas elites dos países aqui estampados na coluna de cima pela Cristina, o sujeito que delinquiu vai para a cadeia e ele não frequenta coquetéis da alta burguesia local. No Brasil frequentam, tem frequentado. Né? Ou isto muda, ou, digamos, ou este mecanismo fundamental, digamos, de penalização de quem delinque ficará carente de uma perna fundamental, que é o sancionamento. Não é penal, não é econômico, mas é moral. E eu não acho que seja de pequena importância o sancionamento moral. Com isso eu termino e agradeço a oportunidade. Obrigado. Bem, agora cabe a mim dizer a última fala desse primeiro painel, tentando lhes explicar um pouco do sentido que esse evento e também este painel faz para a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, especificamente o seu grupo público, que é um dos grupos de pesquisa, e para a Sociedade Brasileira de Direito Público, que é uma entidade que tem 25 anos, atuando não só no estudo, na pesquisa, mas na proposta de mudanças, de aprimoramentos do direito público. E o sentido também que faz para a Associação dos Advogados de São Paulo, cuja diretoria, não só pelo seu presidente, mas pela sua diretoria e o seu corpo de funcionários, está aqui presente, engajado em patrocinar essa discussão. A questão é a seguinte: foram apontados aqui nas duas exposições da Maria Cristina e do Sérgio um pouco das causas, das consequências e eventuais caminhos de reforma em relação a alguns aspectos importantes. Mas cabe a nós, que lidamos com o direito, nos colocarmos a dúvida sobre se o direito está cumprindo as suas promessas, e especificamente em direito administrativo, que é o nosso foco, se está cumprindo a fundamental promessa de preservar a gestão pública da politicagem. Eu não quero chamar de política, porque política, evidentemente, é algo que deve estar presente na gestão pública, mas da politicagem. Politicagem que, como foi demonstrado aqui, envolve não apenas partidos políticos, mas também as empresas. Este conjunto que produz a politicagem e que se vale da corrupção. Pois bem, o grande objetivo do direito administrativo nessa matéria é preservar a gestão pública da politicagem. Agora, quais são os instrumentos que o direito administrativo brasileiro, o direito administrativo no mundo todo, em verdade, desenvolveu para tentar evitar a politicagem? Quais são os instrumentos? O que se pode fazer? Bem, criar regras de organização da gestão pública e criar regras de processo da gestão pública. Como se decide é algo que se procura definir por meio de normas gerais e abstratas, para que os critérios não variem em cada caso, públicas, para que as pessoas possam saber quais são elas e possam influir, evitar regras distorcidas. E essas regras de processo, manejadas por uma organização impessoal, composta de pessoas escolhidas impessoalmente, é que seria, então, capaz de evitar a politicagem da gestão pública. E se nós conseguíssemos ter boas regras de organização e de processo a ponto de não gerar desvios jamais, nós não precisaríamos do terceiro elemento,
organização e processo de controle. Mas é impossível produzir regras que não sejam burladas. Então, nós temos o outro elemento desse tripé, que é o controle, a criação de organizações de controle interno e externo, justamente para elevar o custo da corrupção, como vocês destacaram. Pois bem, nós temos no Brasil um direito administrativo que foi construído com a consciência de que era fundamental cuidar de processo, cuidar de organização e cuidar de controle. E nós estamos, no decorrer destes 150 anos, que talvez seja um prazo interessante para descrever o nascimento e o estado atual do direito administrativo, contando desde a famosa obra do Visconde do Uruguai, que foi uma grande personalidade do Império e que se preocupou com a implantação do direito administrativo do Brasil. Nesses 150 anos, nós tivemos consciência de que era preciso fazer isto. Então, não é dizer que o Brasil precisa que venham pessoas de fora nos contar esta boa nova de que criar regras de organização, de processo e controle é algo que é fundamental para evitar a politicagem na gestão pública. Nós temos consciência e temos trabalhado nisso. No entanto, os recursos continuam escorrendo dos cofres públicos para azeitar uma máquina gigantesca, monumental de corrupção. Há boas notícias que vêm da eficácia, do aumento da eficácia dos controles. Então, a Operação Lava Jato, com todos os problemas que uma operação desse tamanho pode ter, as dificuldades imensas de ser justo num processo que envolve tanta informalidade, necessidade de decisões rápidas e tal, com tudo isso, mas é um processo que pode nos contentar de um ponto de vista bastante relevante, que é do aumento da eficácia de instituições importantes de controle, que são as instituições de repressão criminal. E eu diria, é uma fantasia, uma fraude, um discurso que se vem fazendo e se tornando cada vez mais forte de que a Lava Jato é uma grande fantasia, que são procuradores torturando empresários. Eu fico imaginando o Delagnol torturando o Marcelo Odebrecht, pendurando, enfim, conseguindo... Enfim, são fantasias, são fraudes, que eu não estou aqui apontando para dizer que, num processo dessa complexidade, não podem ocorrer, eventualmente, erros, mas, enfim. É fundamental que nós sejamos capazes de reconhecer que o sistema de repressão criminal brasileiro começou a produzir resultados importantes, impactantes, pelo menos na geração de informação, né? Nós estamos usando aqui esta informação para a nossa reflexão. Pois bem, mas e do ponto de vista da organização e do processo? O direito administrativo conseguiu entregar os resultados que se esperavam dele? Bem, enfim, eu acho que a própria dimensão dos nossos esquemas de corrupção que estão sendo revelados mostram que não. Então, nós temos a boa orientação, nós temos uma série de soluções e experiências implantadas, mas nós temos que avaliá-las constantemente para saber onde elas estão falhando e pensar, sobretudo, e esse é o nosso grande foco no grupo público, na Sociedade de Direito Público, como melhorar. Porque, paradoxalmente, há coisas que são relevantes e que produzem algum efeito relevante, mas pode produzir um efeito negativo no funcionamento dessa máquina. E a repressão é uma delas. Um dos problemas do controle no Brasil, que é hoje fortíssimo, e que envolve várias instituições, tribunais de contas, muitos tribunais de contas, controles internos, corregedorias, advocacia pública, que é um controle interno preventivo, né? Corregedoria mais um controle interno a posteriori, de acompanhamento, e o controle todo judicial. Um dos efeitos perversos é fragilizar a gestão pública. Isso está acontecendo no Brasil. Nós estamos
cometendo erros no exercício do controle público que estão custando caro em termos de gestão pública. Nós estamos fragilizando a gestão pública brasileira, generalizadamente. Todo gestor público ele é visto pelos órgãos de controle como presumidamente desonesto, incompetente, e, portanto, isso legitima que os órgãos de controle façam acusações imprudentes ou façam a suspensão imprudente de decisões da administração pública. Um exemplo, eu acho que paradigmático em relação a isso, que tem nada a ver com corrupção, mas que eu acho que é paradigmático, é o ajuizamento de uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, pelo Ministério Público Federal, pela primeira vez, contra o Tribunal de Contas da União, que suspendeu o Programa de Reforma Agrária Brasileiro, liminarmente. O Programa de Reforma Agrária Brasileiro. Porque, baseado em certos dados precários, entendeu que havia muita disfunção e muito desperdício, então o melhor é suspender tudo, porque certamente aquilo deve ser uma esculhambação geral. Quer dizer, é a presunção de ilegalidade, de imoralidade, de incompetência e tal. Então, este é o ângulo do efeito perverso que o controle pode ter de tirar completamente a capacidade de a gestão pública funcionar. E isto é grave. E, num instante, volto a isso, quanto ao seu efeito mais perverso. Mas, caminhando nas respostas que o direito administrativo procurou dar, e que nós temos perseguido, a profissionalização é algo central, a profissionalização da gestão pública. Nos países da África, que estão lá naquela relação que a Cristina mostrou, o grau de profissionalização da gestão pública é baixíssimo, ou nenhum. Muito baixo, muito baixo. As pessoas que ocupam as funções públicas estão lá improvisando. São colocadas ali como representantes de interesses, como representantes da politicagem, improvisam, e assim funciona a administração pública, bem, produzindo corrupção e produzindo ineficiência. Os países que têm o mais elevado nível econômico e a menor percepção de corrupção são países em que a profissionalização da gestão pública é altíssima. Bem, mas como é que se profissionaliza a gestão pública? É preciso usar instrumentos de recrutamento que sejam impessoais. E daí o concurso público. Nós estamos lutando há 70 e tantos anos para tornar o concurso público uma regra universal e estamos caminhando muito nisso. Quer dizer, houve uma progressiva utilização do concurso público como instrumento de recrutamento da administração pública, desde a década de 30, início de 40. Paradoxalmente, as empresas estatais começaram a fazer. Foi o Banco do Brasil, meu pai entrou no Banco do Brasil para o concurso público em 1941, trabalhava ali na esquina, onde é o Centro Cultural Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi um exemplo na implantação de concurso público. E isso depois foi se espalhando. Pois bem, nós caminhamos muito. De outro lado, recrutar impessoalmente não adianta nada se depois a permanência do servidor, do gestor público, dependa de favores. Então, a estabilidade foi a nossa resposta. E é uma resposta clássica dos países que profissionalizaram sua administração pública. Nós demos estabilidade aos nossos servidores efetivos vindos de concurso. Portanto, a fórmula está correta. A Constituição de 88 foi bastante radical nisso, e o Supremo Tribunal Federal, muito firme, tem sido em fazer valer essa regra. O Tribunal de Contas tem lutado muito por isso, ponto para todo mundo. Só tem um problema, produziu desastre. Por quê? Porque nós construímos uma visão de concurso público tão burocrática que fez com que nós selecionássemos mal para a administração pública. E nós temos lidado com a estabilidade de uma maneira tão burocrática que a estabilidade passou a servir para garantir a permanência dos ineficientes e também dos corruptos. Então, nós invertemos aquilo que seria um instrumento para a profissionalização para um instrumento de recrutamento ineficiente, em boa medida ineficiente,
e que, somado a um sistema de manutenção muito ineficiente, acabou dando incentivos muito perversos para o funcionamento da máquina pública. Mas a máquina pública precisa funcionar. Então, o que é que se tem feito? Ao mesmo tempo, aumenta o recrutamento por concurso e a estabilidade funciona. Bom, então, como é que a administração pública está funcionando? É que há válvulas. E as válvulas são cargos de confiança e funções de confiança. O número de cargos de confiança no Brasil é enorme. Cargos de confiança nas empresas estatais, cargos de confiança na administração pública mais tradicional. Enorme o número de cargos de confiança. Então, o presidente da República, por exemplo, fica lá administrando a sua base, utilizando a liberação de emendas, mas também a nomeação para subgerente de uma cidade média, em Alagoas, da Eletrobras. É isso. A nomeação dessa gente acaba sendo feita discricionariamente, porque são considerados cargos, na forma de emprego ou de cargos públicos, de confiança. E por que os cargos públicos de confiança têm tanto prestígio e tantos defensores? Um pouco para permitir a politicagem, mas um pouco porque os gestores públicos que são conscientes apontam que a administração pública pararia de funcionar se você tirar os cargos de confiança. Então, a oxigenação que os cargos de confiança produzem é importante para o funcionamento da máquina. Então, nós estamos num paradoxo. Se você acabar com os cargos de confiança, que é uma proposta permanente, e há emendas constitucionais caminhando para diminuir brutalmente o número de cargos públicos, você tem um risco, né? Especialmente acumulado com o sistema da estabilidade tal qual nós o praticamos. Bem, e um outro elemento importante dessa questão, a que eu já me referi, é que a responsabilização dos gestores públicos é caótica no Brasil. Caótica em que sentido? Os órgãos de controle saíram para mostrar serviço de uma maneira um pouco indiscriminada, ou muito indiscriminada, dependendo do órgão, acusando todo mundo, inclusive o programa de reforma agrária do Brasil, de ser a quintessência da desonestidade e do desvio, etc. e tal. Então, é algo que aumentou brutalmente os riscos de todos os gestores públicos, não são só os riscos dos desonestos que estão em causa, de todos os gestores públicos. Então, isso levou a uma paralisia da gestão pública, de um lado, e, de outro lado, ao seguinte efeito perverso. Quem aceita as funções públicas mais estratégicas, que são aquelas em que há maior risco de responsabilização, são os menos qualificados, que têm menor dimensão do que estão fazendo e têm menor acesso a outras oportunidades, porque têm menos qualificação, e são os mais audaciosos, porque também tem os audaciosos, pessoas sérias, qualificadas, são muito audaciosos, gente capaz de fazer coisas incríveis, né? E os mais prudentes, os mais qualificados, etc., eles estão sendo expulsos, é um pouco um fenômeno parecido com o da política, expulsos dos cargos estratégicos da gestão pública. Por quê? Porque essas pessoas que têm outras oportunidades fogem do risco de responsabilização caótica. Outro dia eu fui dar uma palestra na abertura de um seminário bem tradicional lá em Santa Catarina, onde estão presentes todos os presidentes de Câmara e todos os prefeitos de Santa Catarina. Uma coisa muito tradicional em Santa Catarina, isso. E antes de me passar a palavra, eu ia falar de responsabilização de gestores públicos, o presidente da associação pediu que levantasse a mão aqueles que já tinham tomado alguma ação de improbidade ou uma ação penal. E todos levantaram a mão, sem nenhuma exceção. Não ficou ninguém de mão abaixada. Então, não é possível que Santa Catarina, não estou falando, é Santa Catarina, né? É um lugar sério. Que em Santa Catarina, todos os prefeitos e vereadores mereçam tomar ações de improbidade. O que está acontecendo? Os órgãos de controle estão responsabilizando caoticamente. Isso é um desastre, eles não sabem dividir, separar. E há uma matéria da Folha que mostra, inclusive, em relação à Lava Jato, que eu elogiei há pouco, como o juiz Sérgio Moro, que é acusado de ser muito favorável à Lava Jato, tem reduzido brutalmente o acolhimento dos pedidos de indenização, brutalmente, porque são pedidos de indenização
que não têm, enfim, condições mínimas de serem atendidos. Então, é aquela tentativa de responsabilizar caoticamente. Isso é muito ruim. Pois bem, esse é o diagnóstico. Mas eu tenho 1 minuto para dizer, e daí? O que vocês estão fazendo, além de fazer diagnóstico, que é coisa de intelectuais, né? Fazendo um diagnóstico muito bonito, mas e aí como é que se caminha? Bom, uma das coisas que nós fazemos lá na Sociedade de Direito Público e no Grupo Público é tentar examinar, a partir de diagnósticos adequados, caminhos de reforma e os caminhos eficientes, que deem certo, sejam baratos e tal e coisa. Bem, uma das coisas que está bem encaminhada, que tem indiretamente a ver com a luta contra a corrupção, mas porque lida com uma tentativa de diminuir a responsabilização caótica e insegurança, é o projeto de lei de modernização da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que já foi aprovado no Senado e está em caráter terminativo em votação na Câmara dos Deputados. E sua aprovação seria um avanço importante, um passo importante nas reformas incrementais. Mas o que mais? Nós estamos agora engajados num grande programa envolvendo a transparência internacional, as escolas da Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Etos e outros, para formular propostas. Bem, nós estamos trabalhando, para resumir tudo, com o seguinte foco: chega de colocar investimento suplementar em repressão. Não estou dizendo que é para tirar o dinheiro da Lava Jato, pelo amor de Deus, não é isso? É investimento suplementar. Nós estamos aumentando gradativamente, cada vez mais, investimentos em repressão. Chega, nós já investimos o suficiente, mas nós investimos nisso tirando os recursos da gestão, isto é, da melhoria da gestão. Nós temos que melhorar a gestão pública. Nós temos agora que olhar a melhoria da administração pública. Como fazer isso? Bem, a nossa hipótese é de que é possível construir um programa para a gestão impessoal e profissional, começando pelos contratos de obra, que são aqueles mais importantes e de onde saem mais recursos e, portanto, tem mais potencial de gerar distorções no processo eleitoral e de, enfim, gerar grandes máquinas de corrupção. E tem um efeito exemplar, não é? E como seria esse programa? Tentando lidar com estas questões que eu acabei de mencionar aqui. Como é que seria esse programa? Nós vamos tentar uma ampliação de uma alternativa que já foi testada em algumas administrações brasileiras com sucesso, ao aumento, uma alternativa ao aumento de cargos de provimento efetivo por concurso e, portanto, ao aumento de servidores estáveis. A alternativa é introduzir uma exigência para nomeação para cargos em comissão ou para funções em comissão. Que alternativa é essa? Exigir a certificação daquele que vai ser nomeado por um gestor, por um certificador independente, quanto ao conhecimento profissional, quanto às habilidades e competências dele para aquela função estratégica ligada à contratação de obras. Portanto, isso pode permitir que nós diminuamos a capacidade do vereador do Piauí influir na escolha daquele que gere um contrato da Sudene. Eliminar totalmente, não, mas vamos diminuir, porque o indicado dele, ele sempre tem, né? Eu tenho um sobrinho que é ótimo, né? O sobrinho dele vai ter que ser certificado, né? Esse programa já foi implantado numa escala bastante interessante em Minas Gerais, no programa de choque de gestão, para várias funções, não para ligadas aos contratadores de obras, mas para várias funções, e mostrou ser um programa com bom custo-benefício. Não exige aprovação de lei para mudar a natureza dos cargos públicos e tal, tem um bom custo-benefício. Então, esse é o primeiro pilar importante. Uma resposta pragmática aos problemas do concurso público e da estabilidade no Brasil. Uma resposta pragmática para aumentar a profissionalização sem ter que mudar todo o sistema de concurso público, etc., que aí é uma tarefa também importante, mas de longo prazo. A segunda coisa importante, o segundo pilar importante é o empoderamento dos gestores estratégicos. Nós temos que aumentar
proteção a eles, para que eles não sejam alvo de responsabilização caótica. E uma das coisas, um exemplo para que vocês possam entender do que estamos tratando, é que hoje o gestor estratégico em matéria de contratação pública não tem aliados na advocacia pública. A advocacia pública se coloca numa função de corregedor do gestor. Então, quando ele monta um processo e manda para parecer, o advogado público vai dar o parecer contra, com certeza. Por quê? Porque o advogado público não quer ser responsabilizado e ele não tem ligação nenhuma. Então, nós temos que mudar esse elemento, dando direito a esses gestores estratégicos de terem da advocacia pública a indicação de um assessor jurídico. É um exemplo, para empoderá-los juridicamente. Não é eliminar o papel do advogado. Então, vamos tirar os advogados, porque os advogados amolam muito. Não é isso. Mas colocar um advogado com a qualificação profissional e com os deveres que ele tem profissionais para trabalhar aliado ao gestor, não contra o gestor, porque o gestor hoje está abandonado. E há outros elementos. E o terceiro pilar, para terminar, é que a implantação desse programa será um fracasso se ela for feita manu militare por uma lei nacional cuja execução seja cobrada depois pelos órgãos de controle. Nada a ver com a sociedade, nada a ver com a política. A política entraria só para aprovar esta lei. E o resto os órgãos de controle farão, movendo ações de improbidade contra os prefeitos. Esta fórmula não dá certo. Existe uma outra experiência importante em curso no Brasil, que é a experiência dos programas de metas municipais. As leis municipais aqui do Estado de São Paulo, muitas, já impuseram, aqui, inclusive na cidade de São Paulo, cada prefeito, até os 6 meses do primeiro ano da sua gestão, publique o seu plano de metas. O que ele vai fazer? Quais são os compromissos dele? Formalmente. Isso vem funcionando, e os prefeitos cada vez levam mais a sério e são mais cobrados por isso. Pois bem, este programa ele tem de ser implantado paulatinamente, segundo as circunstâncias e as necessidades de cada município, de cada cidade, mesmo da União. E o compromisso com a sua extensão ou redução tem de ser um compromisso incluído no plano de metas do chefe do Poder Executivo eleito. Alguém dirá, bom, mas então o prefeito entra lá e acaba com o programa de metas? Pode acabar, mas ele responderá politicamente por isso, assim como todos os chefes do Poder Executivo respondem politicamente quando explicitam o abandono de uma meta relevante qualquer. Não é? Se nós construirmos um programa baseado nesses 3 pilares, que eu acho que são pilares retirados de uma observação daquilo que funciona e daquilo que não funciona, talvez nós consigamos ter uma reforma que contribua para aumentar a eficácia do direito administrativo naquilo que é uma coisa fundamental que ele tem de fazer, que é, como digo, impedir o abuso da função pública para benefício privado, como a Cristina destacou ser a grande definição da corrupção. Então, esse é um exemplo de coisa muito pragmática, uma reforma pontual que tem a ver com o incrementalismo, de que as reformas, afinal de contas, precisam estar embebidas para que elas sejam viáveis. Esse é uma das propostas, um dos trabalhos que nós estamos fazendo, e, evidentemente, pensar em outras propostas, testar as ideias, testar as experiências, é o objetivo deste seminário que nós estamos realizando hoje. Dr. Marcelo.